Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, hein? Renato muda o esquema, Gustavo Nunes decide e o Grêmio bate um Fluminense nas cordas, né? Mostrando sinais muito preocupantes. Mas sobre o Grêmio, uma vitória da esperança para ganhar moral. Vamos falar sobre o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tô de volta ao meu QGzinho aqui, volta das férias. Obrigado para todo mundo que entendeu, né? Fiquei um mesinho aí curtindo com a família, mas já tô de volta. Eu tava de olho daquele jeito, fazia um vídeo que outro, né? Teve um Grenal no meio do caminho em que o Grêmio perdeu. Aliás, o Grêmio passou aí muitos jogos sem vencer, 6 derrotas e uma situação muito preocupante no Campeonato Brasileiro, que ainda continua, tá? Mas como eu falava para vocês no vídeo do último jogo, e obviamente fui muito criticado, porque hoje a gente tem essa divisão, né, entre os renatistas e os que são completamente contra o Renato, e aí a galera fica meio que meio radical no processo, né? Porque aí critica tudo que o cara faz ou elogia tudo que ele faz. Não é por aí, não é por aí. Até porque a gente está falando do Grêmio. E o Renato é gigantesco, é a maior figura, o maior ser humano que já vestiu essa camisa, mas ele não é maior que o Grêmio como ninguém é. Então nós temos que falar e pensar no Grêmio. Renato fez aquilo que todo mundo queria no jogo de hoje. Ele tirou o JP Galvão, ameaçou colocá-lo em campo, curiosamente, ironicamente, no momento em que o Grêmio faz o gol. E aí ele repensa a substituição. Mas o JP Galvão não foi uma alternativa para começar o jogo. Como não foi nenhum centroavante. Existia uma expectativa do André Henrique, por exemplo, começar e ter mais uma oportunidade, mas ele sofreu mais uma lesão durante a semana, e uma lesão que não é tão simples, é uma lesão grau C, né, que eles falam, né, que é uma lesão que demora um tempo para cicatrizar, mesmo a lesão do Diego Costa, por exemplo, né, que já está para voltar e tudo mais, já está com tempo de recuperação, mas também ficou um tempinho longe, né, e o Grêmio está com muitos desfalques, gente. Assim, tem várias equipes aí no Campeonato Brasileiro que estão suportando a Copa América de uma forma mais interessante, né? Você vê o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro, o Internacional. Eles estão conseguindo resistir um pouco melhor pelo elenco formado. Não com a mesma qualidade, porque não tem como, existe um motivo pelo qual eles são titulares, mas o Grêmio não tem essa facilidade. O Grêmio não tem reposições. O Grêmio tem jogadores que, ao desfalcarem o time, eles enfraquecem demais o time titular, os 11 que vão a campo. E aí eu cito 3 figuras, o Vila Sante, o Soteldo e o Diego Costa. Simplesmente 3 dos principais jogadores do time. Como que você sobrevive? Até porque a tua reposição, talvez a do Vila Sante, tenha sido a mais auspiciosa. Tenha sido a mais interessante e a mais surpreendente, porque estamos falando de Dodi, que veio meio que num contrapeso do Soteldo junto do Santos e está se tornando como uma das principais figuras do time na temporada. Sim, senhor, preciso dizer isso. Ele joga ou está jogando na função do Vila, mas daqui a pouco dá para acomodar, porque o Dodi tem uma característica muito interessante de condução de jogo. Ele não é só um marcador, ele cerca, ele ocupa os espaços, ele ocupa espaços vazios, mas ele também sabe encontrar esses espaços quando está com a bola. Dodi joga com e sem a bola. Dodi tem visão de jogo. Dodi precisa estar no time. O Vila Sante é titular incontestável, mas o Dodi conquistou essa titularidade quando muitos imaginavam que o PP seria recuado para a primeira função, quando o Duqueiroz iria ocupar essa vaga, e de repente o Dodi, que veio como patinho feio, né? Ninguém dava muita coisa pelo Dodi e ele vestiu a camisa e muito bem. E tá dando conta do recado. Agora, nos outros setores, o Renato tem que apostar volta e meia nos moleques, volta e meia no Everton Galdino, volta e meia no JP Galvão, e aí claro que a qualidade cai absurdamente. Então, o sistema que ele montou para o time de hoje foi muito interessante, porque o Edenilson já vinha entrando bem nas partidas. O Edenilson, a gente tem que entender, né? Ele tá num processo de adaptação, mesmo já tendo jogado em Porto Alegre. O cara recém chegou. E muitas vezes, aliás, acho que ele nunca jogou na função dele no Grêmio. Ele sempre entra ou como um ponta-direita ou como um meia armador, né? Que ele sabe fazer, mas não é a sua principal virtude, não foi assim os seus grandes momentos no Internacional. Então,
O Edenilson entrou para compor o meio-campo. E aí, dentro de uma escalação que já se imaginava, a única alteração, e que talvez tenha dado calafrios no torcedor antes da bola rolar, foi a de Rodrigo Eli ao lado do Jeromel. Não tinha muito o que fazer. Sem o Kahneman, o Rodrigo Caio ainda não está em condições, e o menino Natan poderia ser uma opção, mas o Renato, obviamente, pela hierarquia, apostou no Rodrigo Eli. E eu preciso dizer que ele fez um grande jogo. Eu não sei se vocês concordam, talvez eu esteja sendo benevolente, mas para mim o Rodrigo Eli foi uma das figuras da partida. O Rodrigo Eli foi soberano, ele foi muito bem. A gente fala mal, critica quando ele não vai bem, mas eu preciso dizer que nesse jogo, especificamente nesse recorte de 90 minutos, o Rodrigo Eli foi muito bem. E o Jeromel é o Jeromel, né, gente? O Jeromel, às vezes, você nota que o físico dele impede com que ele seja, cara, um zagueiro primoroso, como ele foi ao longo de toda a sua carreira, mas é impressionante, cara. É impressionante. Se o Fluminense tem uma chance, como teve no segundo tempo, de um arremate na entrada da área, lá está o pé do Jeromel para salvar. O Jeromel sai até o meio do campo, muitas vezes, para buscar uma antecipação. O Jeromel estava cruzando bola no segundo tempo. O Jeromel é impressionante. Ele é incrível. Então, não canso de dizer, enquanto Jeromel tiver contrato com o Grêmio, enquanto ele estiver apto a jogar, ele é o dono da camisa 3 e da titularidade. Ele tem que jogar, ele tem que jogar. E eu sei que o ciclo dele está encerrando como um jogador profissional, lamento muito, mas foi muito bom vê-lo hoje e ele casou com ele. E deu certo, tá? Acho que não pode. Claro, o Fluminense no primeiro tempo não deu um chute no gol. O Fluminense não ameaçou o Grêmio, com exceção dos minutos iniciais do segundo tempo, mas no que coube a eles, no que eles precisaram fazer, deram conta do recado, tá? Aí o Renato bota o João Pedro na direita, tudo mais, né? O Reinaldo na esquerda, abre ali com o Dodi, PP, Cristaldo, Edenilson, e aí 2 pontas de lanças, né? O Pavon pelo lado direito e o Gustavo Nunes pelo lado esquerdo. Só que o Cristaldo avançando para ser mais como um falso 9, volta e meia buscava jogo e tal. Foi esse sistema que o Renato adotou. Mas eu preciso falar aqui do adversário, né? A gente precisa entender que o momento do adversário é terrível. E que isso pode, inclusive, digamos assim, entender que a análise precisa ser feita com muita cautela por parte do Grêmio. O Grêmio ganhou do Fluminense e você tem 2 maneiras de vender isso, né? O Grêmio ganhou do campeão da Libertadores ou o Grêmio ganhou do Lanterna do Campeonato Brasileiro. Porque as 2 são verdades. São 2 afirmações verdadeiras. Qual a que você vai utilizar? O Fluminense, gente, me assustou. E para mim a notícia não está na vitória do Grêmio. Claro que para nós gremistas a notícia está na vitória e o quão era necessária essa vitória. Mas num cômputo geral, se a gente abrir o prisma, a notícia está no quão este Fluminense está com cara de rebaixado. Daquele time que tem um bom plantel, mas que visivelmente enfrenta um desgaste dos metais, começa desesperadamente a trocar o comando técnico. O time não joga absolutamente nada. O Grêmio não jogou bem, tá? O Grêmio jogou bem em relação a ele próprio, sim. Mas o Grêmio não fez uma grande exibição. Não fez. O Renato até postou isso nas redes sociais, foi contrariado por alguns gremistas, né? Como não fizemos uma grande exibição? Não, o Grêmio não fez. O Renato tá certo. O Grêmio não fez uma grande partida. O Grêmio venceu, jogou o suficiente para ganhar. O Grêmio tomou uns sustinhos ali no começo do segundo tempo, mas não foi isso. É que o Grêmio, cara, o Grêmio não encaixou um jogo. Não foi um jogo assim, meu Deus, de amasso. O Grêmio teve mais posse no primeiro tempo e tal, teve mais finalizações, mas eu não acho que o Grêmio encaixotou o Fluminense como muita gente está achando, que deu espetáculo, longe disso. Acho que o Grêmio foi mais efetivo, mais competente, e se tivesse que ter um vencedor mesmo, teria sido o Grêmio. O Fluminense jogou muito pouco, e isso precisa ser dito. O Fluminense não jogou nada. O Grêmio jogou um pouco melhor e venceu a partida. Tá tudo certo. Só que eu preciso entender que só que agora vem Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo. Então, assim, a luta continua. O Grêmio não pode se iludir com essa vitória, embora ela tenha que ser comemorada e celebrada e entendida de que forma ela aconteceu. O Dodi foi uma das figuras do jogo. O Gustavo Nunes foi um jogador muito acionado e embora tomada de decisão a gente ainda cobre dele um pouquinho de primor,
ele fez o que precisava fazer no jogo, né? Ele decidiu a partida e também as principais jogadas do Grêmio normalmente saíam dos pés dele, especialmente no segundo tempo, quando o Fluminense, nessa fase, né, de que tudo dá errado, tem um jogador expulso e aí o Grêmio ataca muito pelo lado esquerdo com o Gustavo Nunes e ali quase constrói o segundo gol no finalzinho da partida. Jogadaça do João Pedro, que tem se tornado um lateral cada vez mais maduro, né? Ele centraliza, ele finaliza de perna esquerda, ele vai à linha de fundo e ele cruzou primorosamente para o Gustavo Nunes fazer o gol da vitória. Vitória fundamental, importantíssima, mas é um degrauzinho, porque se o Grêmio perdesse hoje ou não vencesse, ficaria amargando mais esse, né, do tipo até a próxima rodada. E agora vem uma sequência terrível. O Grêmio está sofrendo com os desfalques, tá. Mas eu entendo que voltar para casa, o jogo foi em Caxias do Sul, voltar para o estado, pelo menos, mais próximo da torcida. É óbvio que tenha dado um outro ânimo para os jogadores estão treinando no CT, voltaram a ficar com as suas famílias em casa. Isso virou meio chacota por parte de alguns da imprensa, ou de alguns torcedores e tal, porque o Renato bateu muito nessa tecla, mas eu não posso achar que isso não vai fazer diferença. Não vai fazer o Grêmio jogar melhor ou não vai fazer o Grêmio ganhar jogos, mas pode fazer, pode ajudar. Pode ajudar o jogador a entrar de uma maneira muito mais leve para disputar essas partidas e, combinando isso com uma vitória, melhor ainda. Então, estamos indo degrau a degrau para pelo menos sair dessa situação. E aí depois pensar o que vem. O Renato prometeu reforços, tem uma situação de Gabigol aí que ele diz que é impossível. Eu vou falar sobre Gabigol depois. Enfim, pode ser uma possibilidade, né, com perdão da redundância, mas é muito difícil, é muito difícil. O fato é que o Grêmio está no mercado, tem jogadores para voltar, e aí sim eu acho que o Grêmio hoje me mostrou que tem forças para sair dessa situação. O Fluminense não. O Fluminense me mostrou que, cara, vai ser difícil. Assim, olhando o rebaixamento do Grêmio, que é recente, em 21, é muito parecido. E com Douglas Costa, vejam só, que estava no banco de reservas e que foi recebeu o carinho da galera, digamos assim, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O que vocês acharam do jogo? Estão empolgados? Deram uma motivada ou só uma acalmadinha aí, uma respirada? Comenta aqui, inscreva-se no canal, conto muito com a sua ajuda, sua inscrição para a gente bater 1 milhão de inscritos, já estou de volta no meu QG aí, e esse mês, ó, vamos trabalhar muito, tem muito vídeo, muito conteúdo por aqui. Obrigado, turma, até a próxima. Tchau.